Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus para começarmos o nosso dia na presença dele. O versículo do dia de hoje se encontra lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9. E assim está escrito: Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. O texto de hoje trata-se de uma instrução do apóstolo Pedro que foi escrita em sua primeira carta direcionado aos cristãos da época. Nessa ocasião, eles sofriam diversas perseguições. O povo de Jesus sofria retaliações e muita hostilidade, tanto dos judeus quanto dos romanos, somente pelo fato de manifestarem a sua fé em Jesus e declararem que eram pertencentes ao reino de Deus e não ao reino governante ou dominante da época, reino humano, se é que eu posso dizer assim. O reino humano, o reinado humano, os governantes humanos era aquilo que eles julgavam ser os certos, e somente pelo fato de eles não manifestarem a mesma fé ou falarem a mesma linguagem política, digamos assim, eles sofriam perseguições. E por fim, essa perseguição ela foi se agravando cada vez mais e se tornou uma grande armação para tentar incriminar os cristãos por um incêndio armado na ocasião pelo imperador Nero, com a intenção de trazer legitimidade àquela perseguição que o povo de Deus sofria após a ascensão de Jesus. Nesse versículo de hoje, o apóstolo Pedro exorta aos cristãos da época a não devolverem da mesma forma aquilo que eles estavam recebendo ou passando naquela ocasião. Tamanha ofensa e opressão deveria ser devolvida com palavras de bênçãos. Isso quer dizer que, além de não retribuir com a mesma moeda, se é que posso dizer dessa forma, eles ainda deveriam abençoar os seus perseguidores. Sem dúvida alguma, essa mensagem ainda é muito atual. Mesmo que ela tenha sido escrita há quase 2000 anos atrás, por volta de 60 depois de Cristo, o fato de sermos perseguidos por manifestar a nossa fé, sem dúvida, ainda é algo que lidamos todos os dias. Seja nos ambientes sociais, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nos convívios sociais de uma forma geral. Nós observamos preconceitos, mentiras, falácias e fazem parte desta articulação daqueles que manifestam uma fé diferente da nossa. E muitas vezes nós somos tratados como radicais, mas poucos observam essa retaliação contrária. Mas sobre as nossas vidas existe algo muito precioso. O apóstolo Pedro ele nos deixou escrito na ocasião para o povo da época, mas trazendo aqui para a época que nós vivemos uma grande missão de devolver toda essa opressão que, embora nós vivamos, ou pelo menos retaliações, em forma de bênção a todos aqueles que nos perseguem. E com a sua permissão aqui, eu quero incluir algo a mais. Não somente perseguição acerca da nossa fé, mas tudo aquilo que de alguma forma fizerem para tentar nos incriminar, tentar nos paralisar, mentiras, blasfêmias, fofocas, oposições de uma forma geral, deve ser tratada da mesma forma. Toda essa perseguição que possivelmente nós podemos viver ao longo dos nossos dias, seja dentro do trabalho, na igreja, na escola, para você que estuda, na faculdade, perseguições dentro da nossa casa, para muitas vezes, nós devemos retornar com ações e palavras abençoadoras para a vida dessas pessoas. Porque não somente nós manifestaremos a nossa fé, conforme Jesus Cristo nos ensinou, mas esse versículo traz algo muito precioso também. Se nós agimos de forma diferente, dessa forma odiosa que por vezes somos tratados, Pedro diz que existe uma promessa sobre aqueles que manifestam a sua fé, exercendo o seu chamado de forma integral, conforme a obediência às Escrituras. E essa promessa é receber a mesma bênção que eu liberar sobre a vida dessas pessoas, sobre aqueles que me perseguem. Se eu estiver os abençoando de forma oposta àquilo que eu tenho recebido, essa mesma bênção que o ministro declara e profetiza sobre a vida deles estará sobre a minha vida. Ou seja, da forma como abençoarmos, nós seremos abençoados. Isso é maravilhoso. Isso está como uma promessa ativa, ainda nos dias de hoje, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e tudo com que conosco se relacione. E diante disso, nessa manhã, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã que o Senhor nos preparou. Começamos mais um dia aqui diante do Senhor, Pai. Gratos por essa oportunidade, gratos porque mais um dia nós estamos vivos, mais um dia os nossos olhos se abriram e o Senhor permitiu que nós cumpríssemos por mais um dia o chamado celestial que existe sobre as nossas vidas. Falamos aqui nessa manhã, Pai, sobre perseguição. Por muitas vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé, somos perseguidos por causa de opiniões contrárias que divergem com
por vezes a cultura do mundo ou a cultura da sociedade em que nós estamos inseridos, Pai amado. Mas nós pedimos para que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa adentrar na nossa mente, no nosso coração nessa manhã e fazer converter tudo aquilo que por vezes ódio, hostilidade e retaliação que chega nas nossas vidas seja convertido em ações e palavras de bênçãos, Pai amado. Que nesse dia nós sejamos um canal abençoador, Pai. Que não venhamos pagar o mal com o mal, que não venhamos devolver a ofensa com ofensa, mas pelo contrário, Senhor, que nós venhamos responder com palavras de bênção todos aqueles que nos perseguem e assim cumpramos o nosso chamado, como teu filho, o apóstolo Pedro, nos deixou escrito. E que nós recebamos, Pai, essa promessa que está sobre as nossas vidas como herança. Em nome do Senhor Jesus, assim eu abençoo a sua vida nesse dia para que você avance e prospere em tudo o que for fazer. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.